A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia, abençoados, bom dia, abençoadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais uma manhã, por mais um dia, por mais uma quinta-feira. Louvado seja o nome do Senhor na minha e na tua vida. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, até aqui tem nos fortalecido a palavra de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Creia tão somente que o Senhor tem uma resposta nesta manhã para a tua vida. Assim como falou comigo nesta manhã através da palavra, vai falar ao teu coração. Desde já agradeço o teu like, comentário, compartilhamento, a tua visualização. Que você possa sair daqui ricamente edificado e edificada em Cristo Jesus. Hoje a nossa meditação se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9, que nos conta de início assim. No mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar. E grandes multidões se reuniram a ele, de modo que, entrando ele em um barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho. E vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se, e porque não tinham raiz, elas murcharam-se. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra e deram fruto, algumas 100 vezes, outras a 60 vezes e outras a 30 vezes. Versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E saindo desses versículos, nós vamos para o mesmo capítulo 13, o versículo 18 a 23. O verso 18 a 23, que diz assim: Escutai vós, portanto, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto do caminho. Escuta, mas não compreende, e o inimigo rouba do coração. Mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Esse recebe a palavra no momento de adversidade, no momento de dificuldade, no momento de desafio. Mas ele não tem raiz em si mesmo, apenas dura um tempo, pois quando vem tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se esmorece, imediatamente se enfraquece, imediatamente quer deixar o caminho. E também o que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende-a, e também dá fruto, e um produz 100 vezes, outro 60 vezes e outro 30 vezes. No mesmo capítulo 13, versículo 15, diz assim: Porque o coração deste povo se fez pesado, os seus ouvidos ouvem pesadamente, e eles fecharam seus olhos, para que em nenhum momento vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, compreendam com o seu coração, e se convertam, e eu os cure. Nesta manhã, o Espírito Santo traz para mim e para você a seguinte reflexão: que tipo de raiz estamos tentando ser em Deus? Que tipo de árvore estamos tentando ser no caminho? Somos aqueles que escutam a palavra, mas não compreendem e o inimigo rouba do nosso coração? Ou somos aqueles que, diante das dificuldades, nós fraquejamos, esmorecendo e deixamos o caminho? Ou somos esses que escutam a palavra, mas
os cuidados do mundo, das riquezas, né? Os nossos olhos fogem da palavra e tão somente se corrompem pelas coisas do mundo, pelas coisas mundanas. Porque o coração deste povo se fez pesado, seus ouvidos ouvem pesadamente e eles fecharam seus olhos, para que em nenhum momento vejam com os seus olhos e ouçam com os seus ouvidos, para que sejam convertidos e eu os cure. A intenção do maligno é nos roubar a semente que o Espírito Santo nos deposita todas as manhãs. Devemos ser árvores com raízes profundas. Aleluia, glória a Deus. A nossa raiz tem que estar profunda na palavra de Deus. As nossas raízes precisam ser profundas naquilo que o Senhor aguarda de mim e de você. Não devemos fraquejar, não devemos não tentar compreender. Devemos pedir a ajuda do Espírito Santo para compreender tudo aquilo que o Senhor está falando conosco. Não devemos ser pessoas levadas pela fraqueza das riquezas, pela fraqueza mundana, né? Devemos ser pessoas que somos enraizadas em Cristo Jesus. Provérbios 19, nessa manhã, para mim e para você, nos diz assim. Aleluia, glória a Deus. Que tipo de raiz você tem tido em Cristo? Que tipo de raiz você pode dizer que tem, mediante a palavra de Deus? Provérbios 19, capítulo 3, diz assim. A tolice do homem perverte o seu caminho, e o seu coração se irrita contra o Senhor, né? Às vezes, o Senhor está nos mostrando o caminho através da semente da palavra, mas quando a gente perverte o nosso coração, a gente se ira com Deus. Não deveríamos, né? Aleluia. O versículo 16, parte A, diz assim. Aquele que guarda o mandamento, guarda a sua própria alma, né? E o versículo 27 nos diz assim. Aleluia. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Tiago, nesta manhã, capítulo 1, nos diz assim. Nós precisamos ter raízes profundas em Deus. Você precisa ter raízes profundas na palavra. Não só ouvir, mas praticar. Não deixar que o inimigo roube a palavra do seu coração. Não deixar que as fraquezas do mundo roube a semente do seu coração. Não deixar que as dificuldades, as perseguições, as adversidades, os desafios roube aquilo que Deus tem para mim e para você. Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, nos diz assim. Sede cumpridores da palavra e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho. Porque ele contempla-se a si mesmo e segue seu caminho. Logo se esquece do tipo de homem que ele era. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, temos que perseverar em nome de Jesus. Mas, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra, este homem será abençoado em seu feito. Devemos perseverar como bons ouvintes, né? Praticando, não sendo um ouvinte esquecido, mas praticando toda a palavra de Deus, né? Mateus 3,10, sendo um cristão enraizado por meio da palavra, né? Para que possamos dar fruto, porque toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá mau fruto. Mateus 3, versículo 10 diz assim. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, posto o machado à raiz das árvores, pois toda árvore não produzindo fruto bom é cortada e lançada no fogo. Que nós possamos ter raízes profundas no Evangelho. Que nós possamos ter raízes de prática do Evangelho. Não só ouvintes, mas ouvintes praticantes da palavra de Deus. Não se enganando, como muitos fazem aí, mas sendo cumpridores da palavra.
raízes profundas nessa manhã. Amém? O Senhor diz para mim e para você, não deixe o inimigo roubar a semente da palavra no seu coração. Não deixe as adversidades roubar a palavra do seu coração. Não permita que a incompreensão da palavra seja roubada de você. Não permita que o mundo roube a palavra de você. Sede tão somente praticantes da palavra. Raízes profundas, raízes extensas, raízes em Deus, para que não possamos ser cortadas e lançadas no fogo. Que Deus abençoe tua quinta-feira e o Espírito Santo possa ter falado ao teu coração como falou ao meu coração. Raízes, raízes profundas. Uma árvore que tem raiz, ela tem sombra, tem fruto, tem folha de cura na vida de muitas pessoas. Que Deus abençoe tua quinta-feira. Em nome de Jesus. Amém.